Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí na série de vídeos que a gente vai estar fazendo, principalmente dos principais aí, fatos que podem estar acontecendo aí no Brasil e no mundo, principalmente em questão de atualidades. Na semana passada eu havia publicado um esquema que eu havia feito para a gente entender mais ou menos de uma certa forma sobre o orçamento impositivo e o VET 52, né, que estão aí agora empacados aí no Congresso Nacional. Bom, estou fazendo esse vídeo novamente, né, para explicar de uma certa forma muito mais simples para as pessoas entenderem, né, para os que não entenderam o que de fato eu tinha colocado, e para começar a entender de uma certa facilidade sobre os esquemas, o que é orçamento dispositivo, sobre as emendas, sobre o VET 52 e enfim, sobre essa pauta aí que está travada. Bom, primeiro de tudo, antes de eu começar a falar sobre orçamento, começar a falar sobre lei orçamentária anual, enfim, sobre uma série aí de questões, a gente primeiro tem que entender, né, e compreender o nosso sistema político brasileiro, né, e como que ele funciona de fato. Né. O nosso sistema político brasileiro é baseado no tripé político, que foi criado, né, por Montesquieu, que é baseado em cima do legislativo, do executivo e do judiciário, que é nível de Brasil, né, esses três poderes que tem uma certa harmonia, para ter uma certa harmonia entre eles. Esses três poderes são representados pelo Congresso Nacional, pelo Planalto, né, o Congresso Legislativo, o Planalto Executivo e o STF, que é o Judiciário. Né, cada um tem suas obrigações, né, não vou falar muito sobre as obrigações de cada um deles, depois você pode estar pesquisando aí sobre esse tripé. E basicamente nós temos aí o envolvimento de todos eles quando a gente toca nesse assunto do orçamento. Bom, todo início de ano, como eu já havia mencionado no post lá dessa esquematização, todos os anos, todo início de ano, o Planalto, basicamente o Executivo, envia para o Legislativo, que é o Congresso Nacional, como vocês podem estar vendo aí, envia para o Congresso Nacional o que a gente chama de orçamento da União, né, o orçamento anual, que é a lei orçamentária anual, famosa LOA. Né. Bom, nesse orçamento anual, o Planalto começa a descrever, começa a detalhar, né, de uma forma muito mais simplificada, sobre o que vai ser gasto no ano nas determinadas áreas. Então, quando a gente vê, por exemplo, que o Congresso aprovou o orçamento, né, para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura, para o combate às drogas, para o transporte, para a infraestrutura, enfim, para todas as áreas, né, que é de competência do governo, ela vem através dessa lei, que é o orçamento anual. Né? E parte dessa lei, né, parte desse orçamento, vai destinado os recursos tanto para os outros dois poderes, tanto para o Judiciário quanto para o Legislativo. Né? Enfim, é aí que começa de fato aí essa novela entre o Congresso e o Planalto. Bom, o que acontece? Dentro dos recursos que são enviados, né, do Planalto, do Executivo para o Legislativo, né, porque é o Executivo que faz a arrecadação dos recursos, e ele redistribui, né, cada um com sua participação, ele redistribui, e aí nele que vai ser determinado quanto que vai ficar com o Legislativo e quanto que vai ficar com o Judiciário, principalmente para a questão dos custeios aí, né, das próprias estruturas, né, questão de salários, contas básicas, enfim, uma série de outras questões. Dentro desse repasse, né, que é passado para o Legislativo, nós temos aí o que nós chamamos das emendas. Né? O orçamento ele é enviado, o Executivo ele envia para o Congresso, né? Para o Planalto ele envia para o Congresso esse orçamento, e os parlamentares, os congressistas, precisam, né, votar aí ou fazer mudanças ou vetos, enfim, a respeito desse orçamento, fazer correções onde eles acreditam que devem ser feitas. Né? Bom, o que acontece? Parte desses recursos que são destinados ao próprio Congresso Nacional, nós temos aí as famosas emendas, né? As emendas que são subdivididas em quatro, basicamente. Nós temos as emendas, né, individuais, né, onde cada parlamentar, ou seja, cada deputado federal, cada senador, ele tem uma cota, né, de recursos aonde ele pode destinar essa verba para obras, para programas sociais, enfim, para municípios, aí que eu vou entrar um pouco mais lá na frente sobre isso. Nós temos as emendas de bancadas, para as pessoas que não entendem o que são as emendas de bancadas. Por exemplo, cada estado brasileiro tem a sua bancada federal, que é uma junção entre os deputados federais e os senadores.
E essa emenda de bancada também é uma cota em dinheiro, onde essas bancadas podem destinar também esses recursos. Nós temos as emendas de comissão, né, que são as comissões que têm aí uma participação pequena também para ser destinada, e nós temos as emendas da relatoria. O que na realidade é a emenda da relatoria? A emenda da relatoria, porque nós sabemos como o orçamento anual é um projeto de lei, é uma lei, ele deve passar aí pela comissão, né, primeiramente do orçamento, e o relator, né, que vai dar o parecer dele a respeito desse orçamento, ele pode, né, colocar aí aonde ele bem achar que deve ser necessário o redirecionamento de alguns recursos, né? Mas voltando lá na primeira, que é a mais polêmica de todas, que é as emendas individuais, como eu havia falado, cada parlamentar brasileiro, cada congressista brasileiro, ele tem, de fato, uma cota para ser destinada. E aí que vem, né, como é que funciona na realidade isso. Então, por exemplo, nós temos o deputado Raimundinho, né? O deputado Raimundinho, ele é deputado federal por um estado, e ele quer destinar uma determinada quantidade de recursos para uma cidade, digamos a Bimbocolândia, né? E ele entra em contato com a prefeita da Bimbocolândia, que é a prefeita Ritinha, né, e fala: olha, prefeita Ritinha, eu tenho uma quantidade de emenda, né, uma emenda parlamentar, e eu vou colocar no seu município, na sua prefeitura, para a gente fazer a pavimentação, por exemplo, de uma rua, a construção de uma praça, enfim, qualquer outro tipo de obra ou benefício social para a população, né? Na teoria, é dessa forma que funcionam as emendas, né? Mas vamos agora trazer para a realidade de Brasil, porque a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam, né, da forma como a gente pensa, né, conforme a gente tem aí. O que muitas vezes acontece com essas emendas? Essas emendas são muitas vezes alvos, né, de corrupção, né, formação de caixa 2 e principalmente de desvio, né? Por que muitas vezes acontece isso? Bom, é muito simples a gente entender, né? E de um outro vídeo a gente pode estar explicando justamente sobre essa questão. A gente tem a questão do pacto federativo, da distribuição de recursos. Basicamente, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas basicamente nós temos o seguinte: o Brasil ele tem uma certa quantidade de municípios, né? Foi até um alvo polêmico aí da reforma, né, do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes queria extinguir alguns municípios. Eu acho muito difícil que isso de fato aconteça, né? E muitos desses municípios, né, do Brasil afora, eles não conseguem se sustentar com recursos próprios, ou seja, eles não conseguem ter uma sustentabilidade financeira, né, com os próprios recursos que eles produzem, né, impostos. Bom, e aí que está a questão das emendas, né? Muitos desses prefeitos que nós temos aí do interior, principalmente a Bimbocolândia, lá da prefeita Ritinha, não consegue executar nenhum tipo de obra grandiosa ou algum tipo de obra, uma infraestrutura básica, tipo uma pavimentação de uma rua, a construção de uma praça, sem a emenda parlamentar. Porque, como eu já havia falado, não se sustenta, ele não tem recursos suficientes para executar essa obra. Bom, e aí que mora, né, a grande sacada dos perigos. As emendas individuais, como eu falei, que são usadas muito para desvios, são usadas muito para a questão de corrupção, são usadas também para a questão da compra de apoios, né? Como a gente sabe, no nosso sistema político brasileiro, nós temos as eleições separadas, e muitas dessas questões das eleições separadas têm a possibilidade da compra desses apoios, e aí que a gente vai entender mais ou menos o que acontece. Bom, vamos lá tentar mais ou menos entender. O que acontece? O deputado, o Raimundinho, destinou um certo recurso para pavimentar uma rua na Bimbocolândia para a prefeita Ritinha. Só que nisso, né, a contrapartida, para ele fazer, né, essa destinação desse recurso para ela, né, para a cidade, para o município dela, tecnicamente tem que ser um prefeito que pode ser aí da sua base de apoio, que tem aí, né, que você dá um apoio, principalmente na época da eleição, para você se eleger deputado federal, né, no caso dele. Bom, e aí que mora os grandes perigos, né? A prefeita Ritinha, claro, né, quer se manter no poder, quer ficar na prefeitura, quer tentar se reeleger, e para isso, claro, topa esses acordos, né, para fazer esse repasse desse recurso, e ela, consequentemente, vai apoiar esse deputado, né? Ok, até aí tudo bem. Bom, as emendas parlamentares muitas vezes são desviadas, né? As obras muitas vezes são superfaturadas, e nessa relação entre o deputado e o prefeito, né, entre o Raimundinho e a Ritinha,
muitas vezes existe a questão do desvio, né? A Ritinha superfatura a obra, a comissão de licitação muitas vezes faz parte da indicação da própria prefeita, obviamente, faz lá a sua maracutaia, a construtora muitas vezes que ganha a licitação foi favorecida pelo processo licitatório, enfim, tem uma série de esquemas que a gente pode perceber justamente para tentar pegar esse dinheiro da emenda parlamentar. O que acontece diante disso tudo? Bom, a obra é executada, superfaturada, no estilo Brasil, né, basicamente. A Ritinha começa a ganhar uma certa popularidade na cidade, porque ela está fazendo uma obra com apoio do deputado Raimundinho. O deputado Raimundinho já embolsou o dinheiro do caixador da obra, já dividiu com a Ritinha, enfim, por aí vai, Brasil afora, né? E o que acontece muitas vezes também nisso tudo? Muitas vezes os vereadores estão envolvidos, muitas vezes o próprio empreiteiro, né, como eu havia mencionado, também está envolvido, enfim, a comissão de licitação, e a gente tem uma série de questões em relação a isso. Não só de emendas parlamentares, de obras, de programas sociais, mas também, por exemplo, em regiões mais secas, né, que eu estou falando de toda essa esquematização, de regiões mais secas, por exemplo, é usado a água como uma moeda de troca política. No caso que a gente estava falando da emenda parlamentar como uma moeda de troca política, a água também pode ser usada como uma moeda de troca política. E a gente pode até falar em um outro vídeo sobre isso, né? Enfim. Saulo, e aí onde que entra essa questão do orçamento, onde que entra a questão do veto, enfim, bom, né, como a gente tinha falado, nesse orçamento é especificado que os parlamentares têm essas emendas individuais, né? Enfim, e agora, o que eles querem? Eles querem aumentar a questão dessas emendas, né? Eles querem aumentar a quantidade de recursos que vêm para essas emendas, né? E o veto 52 é justamente para vetar a questão do aumento, né, desse repasse de recursos para o Congresso Nacional, né? Bom, o que acontece? O nome orçamento impositivo já diz o seguinte, né? Porque a gente sabe que essas emendas elas são, né, executadas pelo executivo, né, pelo Planalto. Só que pela lei o executivo ele não tem a obrigação, né, de empenhar os recursos para essas emendas, né? Ele não tem essa. E muitas dessas emendas são utilizadas justamente em véspera de grandes votações que são de interesse do Planalto, para obrigar congressistas e comprar congressistas, né, a votarem a favor do presidente da República, né? É o que acontece. A gente está percebendo que existe muito mais jogo político, existe uma jogatina política e mais do que a gente imagina, né? E os parlamentares querem que, de fato, o Planalto seja obrigado a executar essas emendas, né? E não ficar como facultativo, como é hoje, né? Por isso o nome orçamento impositivo, né? Ou seja, para tentar deixar de existir essa jogatina política. Porque, como eu já havia falado, muitos parlamentares são comprados, né, pelo Planalto, pela questão da execução dessas emendas, muitos, e assim vice-versa, né, que a gente pode adotar. Bom, o Planalto, principalmente o Ministério da Economia, alega que o Brasil não tem recursos para esse aumento. E aí que veio a questão do veto 52, do presidente que fez o veto e o Congresso vai votar sobre essa questão desse veto. Enfim, tem uma série de outras questões aí. Mas um questionamento que eu faço diante disso tudo que eu expliquei para vocês sobre o processo do Raimundinho com a Ritinha, o processo do Planalto com o Congresso, né, diante de toda essa jogatina política que a gente vê, e se a gente puxar lá atrás, de fato, nas obrigações dos congressistas e dos parlamentares, a gente tem que entender o seguinte: é de função, é de obrigação, por exemplo, de um deputado federal ou de um senador, a questão de você ter emendas parlamentares, ou ele apenas tem as obrigações e as funções, por exemplo, de criar leis e fiscalizar os outros poderes, né? Porque a questão dos recursos, né, da execução de fato de obras, do empenho de recursos para a execução, por exemplo, de obras e programas, é de responsabilidade do executivo e não do legislativo, como é o caso do Congresso. Então o questionamento muitas vezes que a gente faz é isso: de fato os parlamentares precisam dessas emendas, o Congresso precisa dessas emendas ou não precisam dessas emendas? O Brasil ele se beneficia mais tendo os parlamentares com essas emendas, ou apenas essas emendas estão sendo usadas para desvio de recursos, para a corrupção e principalmente para o jogo político brasileiro? Aí os questionamentos que eu faço principalmente para vocês
né, que estão acompanhando aí sobre essa matéria, né. Bom, eu não tenho muita mais a nada a acrescentar sobre a questão do orçamento impositivo, né, também não quero que o vídeo fique muito longo. No mais, eu vou voltar com outros vídeos para falar sobre isso. No mais, vocês continuem seguindo no Instagram e no Facebook.